liberdade é a coisa mais importante de uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente. Tamo E nós não vamos mais poder falar como poderíamos no passado, porque a gente foi castrado pelo bolsonarismo e pela deterioração da liberdade que a gente tinha, que não existe mais. E eu vi acontecer, eu olhei assim e falei, vai acontecer isso. Na época, as pessoas ou acharam que eu estava exagerando, o Brasil vai virar um narco-estado, vai virar uma ditadura. O narco-estado é o Arthur que falou. A gente vai perder a liberdade. Falei várias vezes, a gente está indo para um buraco horroroso. E eu queria passar 2 vídeos aqui. Um é o famoso, né? Eu, por mim, botava, aquele famoso, mas a frase principal, que tornou famoso esse vídeo, ela, como foi muito emblemático naquele momento, ela apagou, ela ofuscou o resto do que eu estava falando ali. Eu estava alertando justamente, a gente vai perder a liberdade, a corrupção vai explodir, ninguém vai se dar bem, poucas pessoas vão se dar bem. E vocês aqui que estão nessa reunião são os responsáveis e estão me atacando, e estão me colocando no Comitê de Ética da Presidência da República, e estão me perseguindo aqui dentro do governo. Eu sei que está acontecendo isso, tem intrigas palacianas. Vocês estão fazendo isso. Qual foi o meu erro? Eu achei que o Bolsonaro era um pateta, um fraco. De bom coração, que é um fraco. Eu achava isso. Pode ver, na reunião já estava todo amargurado, que a gente tinha perdido já. Eu já estava com os dias contados. Sabia que estava. Estava entrando centrão, ia se corromper, já tinha coisa errada acontecendo ali. Eu não sei o que, mas visível, né? Tem um monte de gente ali, um monte de general fazendo lá suas próteses penianas, né? Suas imundícies. Então, veja, eu queria passar, que o Elvis passasse, porque ali ficou muito claro, generais militares e o pessoal, uma parte dos políticos ali e tal, abrindo as portas para o centrão, para fazer político, para teta, para facilitar. E eu estava brigando com os ministros, eu não estava brigando com o petista, eu estava brigando com as pessoas dentro do governo. Era uma reunião fechada. Eu não sabia que estava sendo gravado. Põe, por favor, aí, Elvis. Desculpa, a gente já falou, né? O Elvis, presta atenção no contexto. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um campo de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Povo. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo. É um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio, teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. Estou falando dos ministros. A gente está aqui para acabar com o ministro. Eles estão defendendo privilégio de teta e querendo fazer negócio. Esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco.
E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Eu e o Ernesto vivemos fora do Brasil hoje. A gente perdeu o Brasil. Eu e o Ernesto, a gente perdeu o Brasil. Por quê? Esse pateta se corrompeu. Queria ouro rosé, reloginho, mansão, jet ski. A Michele agora tem acusações, acho que são 12 ou 13, do irmão que trabalha com Tarcísio, um monte. Então a situação hoje é essa, a gente já perdeu o país, eu perdi, o Ernesto perdeu a carreira dele, do Itamaraty. Perdeu. Pediu licença não remunerada. Eu pedi licença não remunerada da minha carreira como professor. Mas eu tenho outros ofícios, eu tenho uma outra circunstância na minha vida. Uma loucura o que aconteceu. Privilégio ter... O pessoal aí, nessa reunião, com raras exceções, estava querendo fazer negócio, arrumar uma teta, ter um privilégio nessa reunião. E eu estava falando isso para eles. Eu estava pé da vida com esses caras. Não todos, mas com a maioria deles. E depois, veja, aí não tinha nenhuma pessoa do Centrão. Depois entrou a súcia do Centrão. Ah, mas o PT, fala do PT. O PT é pior em termos de magnitude. Mas em termos de enganar, eu, nesse momento, achava que o Bolsonaro era só um pateta. Era só um bobo. E, na verdade, veja, eu estava sendo caçado pelas estruturas que ele indicou. Comitê de Ética da Presidência da República, um monte de processo. Essa senhora da PGR que ele se reuniu, olha aí, eu fui um ministro assim, eu acho que teve um ou outro que levou outro, eu levei uns 10, 15. Ele se reunia e depois, coincidentemente, não sei se... Não tem como afirmar que ele mandou. Mas essas coincidências são complicadas. Hoje eu vejo duas caras completas. Fala uma coisa, faz outra. Como a mulher dele, a terceira mulher dele, falou. É um personagem. O Bolsonaro é um personagem. Nós fomos enganados de uma forma assim assombrosa. E isso colocou o Brasil numa rota. Infelizmente, isso que eu estou descrevendo se materializou. Na época, as pessoas não tiveram a percepção do que estava acontecendo. Vocês ficaram com uma percepção, tem um cara correto, honesto, com coragem de enfrentar o mecanismo. A essência vocês pegaram, mas não a dimensão. Analisa de novo, escuta de novo, você vai ver que é muito pior o quadro do que você viu na época. Eu estava já, vou perder o país, eu vou perder o país. No final, essa reunião me fez sair do Brasil. Tem outra fala minha, saindo da Polícia Federal, que eu tive que depor. Eu já tive que depor na Polícia Federal um monte de vezes. Um monte de vezes. Eu saindo da Polícia Federal, o pessoal me apoiou, me levantou nos braços e tal, e eu falei uma coisa que na época também está exagerando. Do que ele está falando? Elvis, põe aí, por favor, para as pessoas entenderem o que aconteceu com o Brasil. A liberdade é a coisa mais importante de uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente. Acabou a liberdade de expressão. Essa daí é outra vez que eu tive que ir à Polícia Federal. Porque tentaram comprar a minha casa. E eu reclamei, não está à venda. Teve que depor na Polícia Federal. O que acontece? 2 vezes, né? Nessa aqui eu tive que depor 2 vezes. Aí o que acontece? Já perdemos a liberdade de expressão. Você está vendo um monte de pessoas presas
ou em vias de serem presos por falar. Falar o quê? Uma piada. Uma piada. Elvis, não falei nem boa noite aí para você. Boa noite, Elvis. Como é que você está? Boa noite, boa noite. Como é que você tá, Abrão? Pra todo mundo que tá aí também nos assistindo, boa noite. Elvis, você tinha essa dimensão quando você viu esse vídeo do que eu estava falando? Você ficou preso mais no eu, por mim, botava esses vagabundos na cadeia, não foi? Sim, cara, a primeira vez que eu vi, sim, eu tive a dimensão, acho que depois de assistir umas 4, 5 vezes, eu acho. E hoje você Eu percebe entendi. que a frase principal que chamou a atenção não é a que dá o contexto amplo do que eu estava Não, descrevendo. tem muita coisa ali que você tá falando ali que a gente começa a perceber depois. Tem a percepção, né, desse montante, assim, do que tava rolando. O mecanismo estava se fechando ali, com os generais e pessoas que queriam se corromper. E agora fechou. E agora vai ser muito difícil reverter. Como é que faz, Abraão? Não sei. Eu não sou santo, eu não faço milagre. Eu acho, um cara inteligente. Bobo, mas inteligente. Não sou malandro, eu sou bobo, inteligente. Eu consigo traçar o cenário. Hoje eu só acho que por obra divina a gente consegue reverter isso. Acredito que é possível? Sim, é possível. Mas é além da força humana. E o Bolsonaro se corrompeu, a família dele se corrompeu, e eles são, sim, muito responsáveis por esse quadro. Muito. Aí o Lula é pior. Mas o Lula nunca me enganou. Nunca me enganou. E o Centrão? O Centrão também é um mal profundo. Profundo. Esse é o quadro. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.